Oi todo mundo, se você não me conhece, eu me chamo Mari Santarém, tô aqui no YouTube há mais de 15 anos, com algumas pausas. Acredito em boas palavras, coisas fofas e em dias mágicos. Se você já é antigo aqui no canal, muito obrigada por estar aqui de volta, eu fico muito feliz de ter você aqui. Hoje eu vim falar com vocês sobre acne, porque é algum assunto que a gente já falou muitas vezes, de várias maneiras. No entanto, no último ano eu cheguei num ponto, pra referência, essa daqui era a minha pele antes, e nós estamos assim. E eu converso com vocês no Instagram, mas eu acho que eu nunca falei tudo que envolveu de chegar deste ponto pra este ponto, então um vídeo sobre isso. A minha jornada com acne tem muito tempo. Acho que ao todo tem uns 20 anos que eu lido com essa chateação na minha vida. E no começo foi super simples, porque quando eu tinha 13 anos eu tinha uma acne muito comum por idade, excesso de oleosidade. Fui pro dermatologista, comecei a usar produtos anti-oleosidade, comecei a introduzir um creme que tinha um pouco de antibiótico e a minha pele estava certa, perfeita, recebia vários elogios. O que aconteceu foi aos 18 anos, que do nada começaram a surgir várias espinhas. E daí eu novamente recorri aos médicos dermatologistas e eles receitaram vários tipos de creme, usei todo tipo de ácido, a minha pele na época era mais oleosa e nenhum dos tratamentos realmente fazia efeito nenhum na minha acne. Foi aí que eu comecei a minha jornada com medicações orais para acne, me colocaram em antibióticos orais. Eu fiz no total 3 rodadas de antibióticos orais, o que foram 3 anos da minha vida enquanto eu tava na faculdade. Eles eram bem pesados, deixavam minha pele descamando, eu parecia uma cobra trocando de pele, ficava super vermelha, era super visível. E durante um tempo, depois que eu tomava eles, eu passava mais 6 meses de pele limpa, e depois voltava, e daí mais antibiótico, e daí 6 meses de pele limpa, e daí voltava pro antibiótico. E foi aí que eu comecei a minha jornada com o Roacutan. Pausa pra dizer que em nenhum ponto dessa jornada, ninguém considerou que a minha acne poderia ter uma causa que não fosse apenas localizada na minha pele, que fosse alguma coisa que estivesse vivendo apenas aqui. Então, fizeram um painel hormonal certa vez e ele estava tudo bem, e me mandaram direto pro Roacutan. Na verdade, não direto, porque levou alguns anos pra eu chegar até o Roacutan, no total dos 18 até os 20 e pouquinhos, que foi quando eu comecei a isotretinoína oral, e eu fiz o primeiro tratamento mais ou menos 1 ano. E depois desse 1 ano, a minha pele de fato ficou limpa, eu comecei a fazer peelings pra lidar com a hiperpigmentação. E depois da isotretinoína, mais ou menos 1 ano e meio depois do final do meu primeiro round de Roacutan, a acne voltou. O que não falam pra você nos consultórios dermatológicos é que 25% das pessoas que tomam Roacutan voltam a ter acne. Eu tenho vídeo sobre como foi a primeira jornada, eu tenho vídeo do porquê acabou voltando na segunda jornada. E esses 25% pode ser desde porque não tem uma boa resposta com o tratamento, até que existem fatores que o Roacutan não trata. Porque o Roacutan, ele basicamente vai ressecar todo o seu corpo. Se você tem oleosidade, ela não vai existir mais. E esse é um dos piores efeitos colaterais que eu lido até hoje. Já faz, eu creio que pelo menos 10 anos que eu parei de tomar Roacutan. E o meu cabelo é seco, a minha pele é seca, a minha pele inteira é muito fina. Eu me corto muito fácil, eu me machuco muito fácil, eu pareço um pêssego nesse sentido. As minhas gengivas afinaram muito e eu tenho problemas. Eu tenho que ir no dermatologista não, dentista. Constantemente, porque a minha gengiva precisa de tratamento, porque ela afinou e ela deu uma retraída com o Roacutan. Ninguém te conta isso também. E outro fator é que o Roacutan, eu tinha já sintomas de doenças psiquiátricas antes do Roacutan, mas ninguém investigou elas de verdade. Eu não passei por uma consulta psiquiátrica antes de começar o Roacutan, eu não passei por nenhuma avaliação psicológica, apenas me perguntaram, você está depressiva e com pensamentos de ir de arrasta pra cima? Não? Ótimo, você pode tomar. Se tivessem tomado o cuidado, perceberiam que eu nunca teria sido uma boa candidata pro Roacutan, porque eu tenho toque desde que eu tenho 6 anos de idade, eu sou neurodivergente, eu tenho episódios de transtornos de humor há anos, e
o Roacutan provavelmente foi um dos motivos que fez a minha bipolaridade aparecer e piorar. Eu creio que eu tenho também vídeo falando sobre bipolaridade. Então, nesses últimos 5 minutos, já estabelecemos que eu não era uma boa candidata pro Roacutan, mas mesmo assim me deram 2 vezes. Eu tenho efeitos colaterais até hoje por causa do Roacutan, mas ele não curou a minha acne. Eu tomei muitos antibióticos e eu tenho uma preocupação se eu tenho uma leve resistência antibiótica, caso um dia eu precise tomar para outros motivos de saúde, por causa que eu passei mais de 3 anos passando, sabe, metade desse tempo, 1 ano e meio no total em antibióticos. Cremes tópicos não estavam dando certo e não davam resultados, e nem ácidos. A minha pele foi de oleosa para extremamente seca com o Roacutan e mesmo assim a acne continuou surgindo e ganhou um fator extra de problema para ser cuidada, porque a partir do momento que você tem a pele mais seca para cuidar da acne, ela começa a descamar, despelar, é mais difícil de esconder ela, porque você tem aqui a parte seca e ao mesmo tempo ela é mais difícil de você cuidar, porque a maioria dos produtos para secar a acne secam a pele. Muito divertido. Foi maravilhoso. Eu adorei cada segundo. Só que não. Aí, veja só. Descobriram no meio desse período que eu tinha ovários policísticos. Só que ninguém parou pra pensar que minha acne poderia estar envolvida com os ovários policísticos e com o fato de eu ser muito sensível com hormônios. Eu sou principalmente sensível com hormônios de progesterona e testosterona. Mesmo que os meus exames de sangue estejam numa faixa normal, se elas estão mais altas nessa faixa, eu começo a sentir os sintomas delas. Era isso que estava acontecendo. Eu só descobri isso há mais ou menos uns 3 anos atrás, então, tipo assim, mais de 15 anos depois que eu comecei a ter acne. Pra descobrir isso, eu comecei a fazer muita pesquisa, principalmente em inglês, ler um montão de fontes e materiais e estudos clínicos e tudo mais. Eu não tenho nenhuma formação de medicina ou clínica, no entanto, ninguém tinha levado essas hipóteses até mim. E eu levei elas pela primeira vez para um endocrinologista. E o endocrinologista mandou fazer todos os exames e através desses exames a gente chegou na conclusão que os cistos nos meus ovários eram ocupados pela acne e por vários problemas que eu estava tendo também, que a gente pode conversar em outro momento, como síndrome disfórica pré-menstrual, inchaços, aumento de peso, aumento de pelos, perda de cabelo, várias coisas. E que se eu não conseguisse controlar isso, a minha acne nunca ia ser controlada. Agora, quais eram as minhas alternativas para controlar isso? A gente começou de novo um processo com a pílula anticoncepcional, que ela ajudou de certas formas em certos sintomas, sim, mas eu entrei numa pílula bem levinha, com medo dos efeitos colaterais, e ela nem sequer encostou na minha acne. Então a gente começou a pensar em outras maneiras, como ir comendo pelas beiradas isso. Primeiro foi estudado se eu tinha resistência à insulina, porque 80% das pessoas que têm ovários policísticos têm resistência à insulina. É um pouquinho do meu caso, então eu tomo, não é diabetes, mas eu tomo remédios que ajudam a controlar essa resistência à insulina, que me ajudam a parar de engordar. Não me ajudam a emagrecer, mas me ajudaram a parar de engordar o que eu aumentei por causa dos ovários policísticos. E daí nós entramos com uma outra classe de medicamento para os hormônios, que eu sou super sensíveis, que são os beta-bloqueadores. Quando entrou, começamos com uma dose bem baixinha. E quando tava a dose baixinha, não tava vendo muitos efeitos, mas a partir do momento que eu cheguei em metade da dose máxima recomendada, a partir de metade da dose máxima recomendada, eu comecei a ver uma diminuição nas espinhas. Foi a partir dessa melhora que eu comecei a conseguir utilizar produtos tópicos que de fato eu conseguia ajudar a acalmar o que os beta-bloqueadores não terminavam de acalmar. Então, basicamente, o ponto mais importante desse vídeo é esse. A causa da minha acne, nenhum dermatologista corrigia porque ela não estava na minha pele, ela estava sistematizada dentro do meu organismo. E não existe só a questão hormonal para causar acne. Por exemplo, tem pessoas que têm síndrome do intestino irritável e tem pessoas que têm intolerâncias ao glúten, intolerância à lactose, que podem ter acne
também por causa dessas intolerâncias, porque não aparece tanto que é só alergia, mas pode ser isso. E as questões hormonais não é só ovário policístico. Homens cisgêneros, homens trans que fazem reposição de testosterona, mulheres de ovários policísticos, claro, que têm mais sensibilidade ou que produzem um pouco mais desses hormônios, também são mais sensíveis. Algumas pessoas com muitas alergias respiratórias começam a ter bastante acne aqui também em cima da região da testa, em cima das sobrancelhas. Então, o ponto principal que eu quero chegar é, se você tem uma acne que ela não tá indo embora, que ela tá ficando com você aí, tá fazendo todos os seus aniversários contigo, e você vai no dermatologista, e você já tá cansada até da violência médica de chegar no consultório do dermatologista e falar: eu faço tudo certo, a minha rotina de skincare é de deixar qualquer dorama com inveja, e mesmo assim eu tenho acne, e ter aquele médico ou médica te olhar com desconfiança, não acreditar na sua disciplina, talvez seja a hora de você fazer uma abordagem multidisciplinar. E no seu endocrinologista e no seu alergista, investigar quais são as causas. Não é nada ideal, mas infelizmente a gente vive num mundo onde as consultas médicas não nos dão as atenções que às vezes a gente precisa, e que os médicos são tão hiper especializados, então eles escolhem uma especialização e eles vão como um funilzinho nela, que eles perdem a visão do todo. E o seu organismo é um todo, e a acne pode ser um sinal do todo do seu organismo, não apenas da oleosidade da pele, ou não apenas uma maior presença da bactéria que causa acne. Esse é o ponto principal, porque eu gostaria que alguém tivesse me dito há vários anos atrás: pesquise o que pode ser, descubra quais são as causas da acne que não envolvem oleosidade, que não envolvem só a bactéria da acne. Procure as opções. Eu acho que de todos os conselhos que eu poderia ter recebido, esse seria o principal. E teria me poupado de vários efeitos colaterais que eu sinto até hoje por causa do Roacutan e dos antibióticos. Eu tenho medo até hoje da acne voltar. Eu espero que os medicamentos continuem fazendo efeito. Eles são medicamentos que eu posso usar durante um longo prazo. E por enquanto eu não tive nenhum efeito colateral. Eu não estou na dose máxima de nenhum deles. Existe aonde crescer. E eu continuo tendo uma rotina de cuidados com a minha pele bem certinha. Além disso, eu também faço os tratamentos com esteticista. Faço microagulhamento e peelings pra me livrar da hiperpigmentação, porque era muita mancha e muita acne. Então eu precisei de uma intervenção profissional desse tipo de serviço. Eu posso falar mais disso em outro vídeo também. Mas esse daqui eu não sei. Eu estava muito ansiosa pra gravar um vídeo do YouTube de novo. Eu sei que vocês queriam que eu gravasse. E eu queria fazer um vídeo de pele limpa, que eu sentisse que poderia ser útil pra vocês. Que fosse não só a mensagem do o que eu fiz, o que eu tomo, o que eu faço, mas eu queria dar realmente essa ideia pra vocês de tipo, não desistam de achar respostas, não desistam de pesquisar, não desistam de ir no médico. Eu sei que é frustrante, mas não desistam de respostas. E se isso se adapta pra você em um assunto que não é acne, eu gostaria de pensar que você está ouvindo por um motivo, pra você continuar procurando suas respostas. E eu espero que você as ache. Muito obrigada por assistirem, muito obrigada por tudo. Se vocês quiserem ver mais de mim com mais frequência, o meu Insta tá aqui embaixo, é a rede principal que eu uso. E espero que vocês tenham um dia mágico. Tchau!